Olá meus amigos do canal Plantar e Viver, tudo na paz, tudo tranquilo com você? O vídeo de hoje é de como cuidar de plantas em vaso. É isso mesmo, tá perdendo plantas cultivando em vaso? Acompanhe esse vídeo até o final que ele é super indicado para você. Deixe o seu joinha para ajudar o canal a se multiplicar ainda mais. Clique aí em se inscrever para sempre receber nossas notificações. Roda a vinheta, vamos lá! Então vamos lá, dicas de como cultivar plantas dentro de vaso. Se você está perdendo exemplares de planta, acompanhe esse vídeo até o final que ele é super indicado para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão sanar todas as suas dúvidas correlacionadas a cultivar plantas em vaso. Para quem gosta de cultivar plantas em vaso, porque tem pouco espaço, mora em casa geminada, mora em apartamento, acompanhe esse vídeo que ele é super indicado para você. A primeira condição que você tem que dar e ter em mente quando você for comprar uma planta é a escolha do local sobre as suas plantas, aonde ela vai ficar, qual tipo de espécie de planta que eu vou utilizar ali. Não adianta você ter um espaço onde bata sol extremamente forte em excesso o dia todo e você quer em mente uma planta que não se adapta ao ficar ao sol o tempo todo. Não é verdade? Você quer ter uma palmeira em um local que precisa e só tem sombra, não adianta. Você quer ter uma planta do tipo uma zamioculca em um local que bata sol o tempo todo, você vai perder a sua planta. Então o que a gente tem que ter em mente, primeiramente, é o local. Qual é o local? É numa varanda? É um local meia sombra? É um local que não bate sol? É na entrada da casa? É dentro de casa? Você vai definir o local e assim que você definir o local, aí sim você vai definir a espécie de planta que você quer. Na maioria das vezes temos o local em mente, temos a planta em mente e queremos colocar dentro do vaso de qualquer forma que a planta se desenvolva em um ambiente que não é adaptável para a sua espécie, não é favorável para o seu crescimento, né? Tem plantas que toleram calor, que não toleram o frio, tem plantas que toleram o vento, tem plantas que não toleram o vento. Então você vai ter que correlacionar o local e a espécie de planta que você vai utilizar. Então a escolha do local é a primeira dica extremamente importante para vocês. Não deixam de passar despercebido, porque é extremamente inevitável você perder uma planta não escolhendo bem o local. A segunda parte, a segunda dica é o tamanho da planta. Adianta você ter um local, escolher a espécie? Adianta você escolher o local, a espécie, saber sobre a adubação e não saber o tamanho específico da planta que você vai colocar lá. Muitas das vezes você tem o vaso, muitas das vezes você tem a planta, mas tem um vaso pequeno, muitas das vezes você tem o vaso, mas compra a planta grande demais. Então você tem que ver o volume de raiz, a quantidade de terra que vai ficar nesse vaso para que a planta consiga se multiplicar, se desenvolver a ponto de chegar à sua fase adulta, a frutificar se for uma frutífera, a se desenvolver a ponto da floração se for uma florífera. Então, o tamanho da planta define tudo correlacionado ao local que você escolheu, tá certo? A terceira dica é sobre aguar a sua planta. Muita gente mata a planta por duas definições. A primeira definição é pelo excesso de água, é aquela potrificação de raízes, né? O vaso não tem dreno e acaba enchendo de umidade ali e vai potrificando a raiz, as plantas vão ficando amarelas, murchas e acabam se definhando. E a segunda é a falta de água. Parece brincadeira, mas a falta de água mata as plantas. As pessoas compram as plantas e acham que as plantas vão ficar ali o ano todo, a vida inteira, naquele formato, naquela tonalidade. E não é, você precisa exclusivamente de saber quantas vezes você tem que adubar, aguar essa planta anualmente, diariamente, mensalmente, para você criar na sua cabeça, olha, segunda, terça e quarta eu vou aguar minhas plantas. Ah não, é só 2 vezes por semana? Quarta e sexta, segunda ou quarta. Então você tem que ter essa pré-definição de aguar a sua planta. O excesso de umidade pode estragar a sua planta. Uma forma muito simples e prática de você saber isso é você chegar próximo ao seu vaso
de planta, o seu exemplar, e sempre colocar o dedo na terra. Se você notar que aquela terra está extremamente seca, já passou do período de aguar. Se você notar que ela está úmida, você aguarda mais um dia e meio, né, para poder fazer toda a sua concentração de água ali 2 vezes por semana, dependendo do tipo de espécie. Então fiquem ligados nessa terceira dica, que ela é extremamente importante para você, a forma de aguar. Você não entende nada de planta? Então fica ligado que é super importante para você. Como eu recebo muitas perguntas correlacionadas a como cuidar de plantas em vasos, eu selecionei perguntas extremamente específicas sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você vai gostar. Além de colocar o dedo na terra para você saber se está extremamente úmida a terra para absorver a água, a quarta indicação para você é sobre adubação. Todas as plantas, independente de qual espécie de planta, precisam de nutrição. Da tabela periódica existe todos os tipos de nutrições, mas os mais importantes são nitrogênio, potássio e fósforo. Se você não entende nada de nitrogênio, potássio e fósforo, possivelmente esse vídeo é para você, porque a planta precisa de frutificação, ela precisa de frutificar, ela precisa de fortalecimento nas folhas, a planta necessita de raízes fortes, ela precisa de ter um tronco extremamente forte para sustentabilidade da planta. Então o nitrogênio, potássio e fósforo é indicado para que a planta seja revigorada em folhagens verdes, em um tronco forte, em raízes fortes. Então você entendendo que nitrogênio, potássio e fósforo são elementos básicos e necessários para a sua planta, você precisa entender que todas as plantas precisam de a cada 6 meses nutrição, independente do tipo de planta que você tem em casa. Ah, mas a minha avó tem uma planta em casa que ela só água essa planta periodicamente e nunca coloca a nutrição dela. O certo é adubar a cada 6 meses. Você quer ter floração, frutificação, folhagens verdes o ano todo? Então você não vai correr o risco de perder a sua planta. Você pode usar adubos NPK, você pode usar osmocote, você pode usar adubos como farinha de osso, torta de mamona, adubos do tipo casca de banana, casca de ovo triturada. Qualquer tipo de adubo é super indicado para suas plantas. O certo é adubar. Vocês não podem deixar de adubar as suas plantas, porque elas podem vir a definhar e consequentemente no futuro vocês podem perder os exemplares de plantas que você tem dentro de casa. Outra dica extremamente importante é de como adubar. Qual o horário, Daniel, para fazer a adubação? A adubação é independente do horário, mas o horário que eu indico para vocês fazerem é sempre no final da tarde. Final da tarde, mudou ali, tirou a planta do vaso com aquela terra toda, mexeu um novo adubo com aquela terra, colocou a sua planta de novo, apertou bem as raízes no final da tarde, onde o sol não está forte. Consequentemente, você vai aguar e a nutrição gradativamente vai passar para as suas plantas, seja ela uma frutífera, seja ela uma orquídea, seja ela uma palmeira ou uma planta que seja só florífera, né, que consegue florir toda a primavera. Outra dica importante é o horário de aguar. Não adianta você aguar as suas plantas no horário da parte da manhã. Eu não indico. Todo mundo pode fazer isso em um local que tenha sombra na parte da manhã e só à tarde vai ter sol. Aí não tem problema nenhum. O certo e o indicado que eu assino embaixo é no final da tarde, independente do local da casa. Você chegou do serviço, chegou do seu trabalho, está cansado, olha para suas plantas com carinho e amor, 2, 3 vezes por semana, dependendo da espécie de planta que você tem, e água as suas plantas no final da tarde. Por quê? Porque no final da tarde o sol já se pôs, consequentemente a temperatura da terra já está baixa. Você aguando, a sua planta vai passar o período do final da tarde, o período da noite, o período da madrugada, extremamente forte, já absorveu toda a nutrição que precisou, com a terra extremamente úmida, fresca, e está lá extremamente forte para aguentar o próximo dia, né, com bastante força e fortalecimento. Então eu indico, é o que eu faço, eu assino embaixo, para sempre aguar e adubar suas plantas no final da tarde. Evitem no horário entre 10, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, o sol está extremamente forte, não é indicado. Você pode queimar as folhas das suas plantas, principalmente com folhas extremamente finas, né? Consequentemente, o sol pode elevar e aumentar a temperatura aí na forma de queimar as folhagens das suas plantas, tá certo?
É isso aí, canal Plantar é Viver, sempre postando novidade para vocês. Mais uma vez eu venho trazer dicas extremamente relevantes para você que cultiva plantas em vaso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha para ajudar o canal a se multiplicar. Clique aí em se inscrever para sempre receber nossas notificações. Um abraço, um beijo, que Deus abençoe você e sua família. Fique com Deus. Tchau, tchau. I'd like to go out today somewhere new. I'm on my way, you come too. We'll find a place